A gente continua aí vivendo no mundo dos espíritos, que é a continuação daquele Vistas na Janela, né? E a gente vai começar, a gente finalizou o capítulo 3. Salvo engano, a gente iniciou um pouquinho o 4, mas como sempre, né, a gente faz aí uma revisãozinha, a gente volta um pouquinho até para relembrar. O 3, ele fala do abrigo e luz, e o 4, ele está intitulado, está aqui no 4, Posto de Vigília. Então a gente continua com a visita lá, né, à colônia. Esse 4 aí vai falar do Posto de Vigília. Então, só lembrando, a gente vai lendo devagarzinho e comentando. O ideal é a gente ver tudo que pode servir como aprendizado, seja na área pessoal, seja emocional, seja psicológica, seja espiritual, seja o que for. E aí, compartilhar ideias, né? Ideias, experiências, conhecimento, essa é a parte fundamental aí desse nosso encontro. Vamos lá, então 4. De manhãzinha, saímos novamente, só que dessa vez a pé. Dar pelo umbral é estranho. Deixa eu só tirar o som aqui. Tem algum som aqui. Tá, achei aqui. Tirei o som só para não afetar tanto as leituras. Então, de manhãzinha saímos novamente, só que dessa vez a pé. Andar pelo umbral é estranho. Se a colônia é uma festa aos meus olhos, o umbral, com seu ambiente angustioso e depressivo, é uma visão terrível e horripilante. Sabia que muitos espíritos vagavam por lá, e apiedei-me deles, como também sabia que muitos ali estavam por gostar, o que achei tremenda falta de gosto. Mas temos todo o livre-arbítrio e cada um gosta de um lugar. Caminhamos horas em fila, todos juntos. Não conversamos, íamos em silêncio. Tivemos recomendações de não conversar para não sermos notados. Caminhávamos cautelosos, pisando em terreno mais firme, porque há muita lama. Vestimos capas da cor marrom, que vinham até os joelhos, com capuz deixando somente o rosto de fora, e calçamos botas especiais. Luísa comentou enquanto nos vestíamos. Por que nos vestimos assim para andar no umbral? Parece tão estranho. Estamos somente nos protegendo, disse Dona Isaura. Caso sejamos atacados, as capas nos protegerão. As botas são para dar segurança na caminhada. Ao caminhar pelo umbral, entendi o porquê de nos vestirmos assim. O umbral é sujo, tem partes escorregadias. As botas davam firmeza e as capas, conforto. Deslumbrada com o que via, ao dar por mim, muitas vezes estava com olhos arregalados. Se estivesse aqui sozinha, ela pensou, né, morreria de medo, se porventura isso fosse possível. Em certo momento, uma grande ave voou perto de nós. Assustei-me e abafei um grito que ficou preso na garganta. Mas não fui só eu a levar o susto. Luísa e Naí aconchegaram-se à Flor Azul, que estava tranquilo e nos olhava sorrindo. O resto do caminho fiquei bem perto dele. Fizemos o trajeto em perfeito silêncio e sem problemas. Quem lembra aí quem é esse Flor Azul? Alguém recorda? Ele era o trabalhador do centro que ficava com Patrícia. Ele chamava a Patrícia de Flor Azul Patrícia. Flor Azul, né? Ele, a partir das orações da mãe, né? Ele vai prestando esse auxílio, acompanhando o grupo. E principalmente Patrícia, né? Vamos lá. A claridade escassa parecia anoitecer entre os encarnados. Sem muita neblina ou nevoeiro. De longe, o posto parece só um muro. Não se vê nada dele por fora. Ao aproximarmos-nos mais, vimos o muro cinzento e o portão parecido com o de madeira. Pesado, trabalhado em relevo, bonito e simples. A Dona Isaura fez soar a campainha e o pesado portão foi aberto. Entramos. Era quadrado, com poucas flores, em alguns canteiros, a enfeitá-lo, rodeado de pequenas árvores sem muita beleza. Parecia
com muitas que possuem os encarnados. Fomos recebidos pelo seu administrador, diretor ou responsável. Boa tarde, sou Guilherme. Sejam bem-vindos ao posto Vigília. Por favor, venham comigo, mostrarei seus alojamentos, pois presumo que queiram descansar. As colônias e postos de socorro seguem o mesmo horário da Terra. Se na cidade dos encarnados fosse 14 horas, ali também era. Esse posto fica no umbral, numa zona de muito sofrimento. É uma casa transitória ou rotatória, ou seja, muda de lugar. Joaquim, um dos colegas, trabalhou ali por anos e estava afastado para fazer um curso. Depois de concluí-lo, retornará às suas atividades. Foi recebido com alegria, abraçado pelos trabalhadores do posto. Percebemos que todos ali se amavam, formavam uma grande família. Luzes artificiais iluminam o posto dia e noite. No pátio, passamos a parte destinada aos hóspedes. Ficamos Luísa e eu juntas no quarto, que era simples, sem enfeites, mas confortável. Após nos higienizarmos, fomos ao refeitório, onde tomamos uma refeição composta de frutas e caldos. Reunimos-nos logo após no salão de palestras para conversarmos. E aí recebemos explicações sobre o posto de vigília. O posto foi criado na mesma época em que se formou um povoado para encarnados. Quando o ambiente começa a ficar deveras pesado, vem a tempestade de fogo e mudamos de lugar, explicou o Guilherme. Eu queria ver uma, exclamou James. Não estamos esperando pra já, continuou o administrador. O fogo cai como raios, queimando tudo, purificando os fluidos pesados. Todos fogem, e os que estão para ser socorridos recebem a sua abrigo. Muda para longe? E dali? Sempre ficamos na região. Há casas como essas em outras colônias, que chegam a mudar-se para locais 20 a 50 quilômetros distantes. Nós normalmente nos mudamos para 7 a 10 quilômetros. Faz tempo que trabalha aqui? Perguntou Nair. Há 30 anos. Puxa, exclamou Marcela. Deve ter adquirido muita experiência. Como veio para o posto? Quando encarnado, fui pessoa boa, cumpridora dos meus deveres. Amava e amo os evangelhos e tudo fiz para seguir os exemplos de Jesus. Desencarnei e, ao ser socorrido, fui levado para uma colônia. Achei encantador tudo o que vi lá, mas amei esse posto logo que visitei em uma excursão. Como é que vocês estão fazendo agora? Entendi que são poucos os que, como eu, são socorridos ao desencarnar e me apiedei ao ver tantos irmãos imprudentes que sofrem. Quis trabalhar na vigília. Meu pedido foi aceito e, por anos, servi aqui. Fiz um pouco de tudo. Pude socorrer amigos, parentes, e aos poucos todos os socorridos passaram a ser meus irmãos. Aqui aprendi a amar todos, como Jesus me ensinou. Tenho um amor especial por esse recanto de auxílio. 13 anos administro o Vigília. Guilherme, ao falar do Vigília, tinha os olhos brilhando, entusiasmados. Olhei para ele com admiração. Certamente não era o seu trabalho fácil. Ali estava somente por amor aos semelhantes e deixava transparecer isso em seus modos, no seu olhar tranquilo e bondoso. A admiração foi de todos. A conversa continuou, trocamos ideias sobre o umbral da parte que vimos, conversamos até às 20 horas e nos retiramos para os nossos aposentos. Na colônia quase não se alimentava ou dormia. Nessas excursões, andar pelo umbral e ajudar nos postos nos cansava. Despendíamos energia. Assim, precisávamos de alimentação, pelo menos uma vez ao dia, e descanso. Esse descansar era ler algo edificante, meditar e até mesmo dormir algumas horas. No outro dia, às 5 horas, participamos da prece matinal. Antes de falar da prece, tem umas coisinhas aqui para comentar, né? Alguma coisa chamou a atenção de vocês antes de eu falar o que eu observei? Eu achei interessante que mesmo eles né, por eles estarem indo a um umbral com energia densa, pesada, eles precisavam voltar ao rápido do tempo de encarnar
vez ao dia, né? E interessante, até um dos pontos que eu ia comentar também. Quem falou agora foi quem? Gabriela. Oi, Gabi. Era um desses pontos também que eu ia comentar. Principalmente que o que eles consideravam como descanso era acalmar a mente, né? Meditar, ler um livro, fazer algo, não só o dormir, até porque o dormir não é literalmente como a gente acha que é, né? Mas descansar a mente, quietar as energias. E aí vocês fazem isso quando tem um dia assim muito pesado, quando tem alguma coisa assim muito estressante? Vocês descansam dessa forma, como eles falaram? Eu descansar mesmo é dormir. É o dormir. Isso aí. E sobre esse amor ao centro que ele comentou, o que é que vocês acharam? Esse amor ao centro ou a própria profissão, né? Que ele tem aí um sentido para o que ele faz. Vocês já pararam para pensar? Falta às vezes, né? Falta às vezes na prática, né? E assim, no nosso dia a dia, às vezes falta na prática, né? Para que a gente também abrace algumas tarefas, algumas atividades, né? Principalmente de forma sincera, né? Porque também, às vezes, não adianta a gente também abraçar o mundo e não fazer de forma sincera, né? Exatamente. O que você consegue abraçar, você abraçar com sinceridade. Até para fazer muito bem, né? Você se doar realmente, como ele faz. Você vê, Exato. só em falar do centro, só em falar do porquê ele está ali fazendo aquele trabalho que é exaustivo, que é cansativo, que não é fácil, como comentam aqui mesmo, ainda assim ele se sente extremamente, como é que diz, realizado. Porque para tudo há uma renúncia, não é? Por exemplo, se você está aqui hoje no estudo conosco, para você fazer esse estudo, você renunciou a alguma coisa do seu dia, porque você vai fazer essa coisa num outro horário. Assim, cada um de nós que está aqui. E isso para todo tipo de trabalho, não só espiritual, porque aqui é uma atividade espiritual também, é um trabalho que nós estamos fazendo, mas até para as nossas atividades do dia a dia. Se a gente estuda alguma coisa no nosso dia a dia, suponhamos até para a nossa profissão, a gente precisa abrir mão de outra, né? Então, tudo que a gente está fazendo na vida, a gente abre mão de uma coisa em detrimento de outra, para ganhar outra ou para receber outra, receber algum benefício daquilo ali. Não no sentido necessariamente egoísta da coisa, né? Mas, ainda que indiretamente, a gente vai estar tendo algum tipo de benefício, né? Não que a gente deva fazer por isso. Deixemos claro. E justamente o que ele falou, esqueci o nome dele. Qual é o nome do diretor do centro mesmo? O nome do diretor do centro eu não lembro, não. Guilherme, pronto, Guilherme. O Guilherme, ele reconhece que aquele trabalho é o trabalho da vida dele, porque ele sempre seguiu os princípios, como ele falou, ele sempre tentou seguir, né, o que Jesus pregava. E aí ele queria ir para um lugar onde ele fosse o último, onde ele auxiliasse e continuasse a seguir aquilo. Ele foi para o centro, para esse centro vigília, né, para esse posto vigília, e ele faz aquilo que ele gosta. Então é interessante a gente identificar o que a gente realmente gosta e colocar amor naquilo que a gente faz, né? Quando a gente encontra um sentido, quando a gente entende a importância de tudo aquilo que a gente faz no dia a dia, ou nas nossas profissões, ou na nossa família, por mais cansativo, por mais penoso que seja, quando a gente reconhece aí esse sentido, a gente faz bem e a gente se sente... Hoje eu estou ótima para esquecer palavras. Gratificado. Como se você se sente útil ou gratificado. Exato, exato. A gente sente aí essa gratidão, a gente se sente... Não é que o outro vai agradecer você. Não é que o outro vai agradecer você. Não é nesse sentido. Você faz sentido. porque você sabe que é o certo, porque você gosta e você faz com amor. Por isso que quando eu falei da recompensa... Oi, desculpe. Fale. Não? Pode falar. Pronto, não queria comentar. Por isso que quando eu falei da recompensa, não quer dizer que alguém vai te recompensar, nem a espiritualidade, né? Não é nesse sentido.
É uma coisa que acaba chegando para você, de você para você mesmo. Você fazer determinadas Exato, atividades para você é recompensador, é satisfatório. exato. Não porque alguém botou aquela satisfação em você, mas porque É aquilo a ali é tão autorrealização, né? sincero. E isso, pronto. Você encontrou agora a palavra. É autorrealização. Autorrealização. Em gestão a gente fala muito disso. A autorrealização. Enfim, Vocês viram a vamos lá. tempestade de fogo? Hum, entenderam essa parte da tempestade? E o que acontece depois dela? Eu Tem achei alguma bem dúvida, curioso. algum comentário? É porque essa tempestade, geralmente é assim, tem os laboratórios, aí quando faz o resgate, que tira os espíritos de lá, aí os espíritos da luz sempre passam para passar o fogo, destruir tudo, e tem aqueles irmãozinhos que eles vão resgatar, né? Os que quiserem sair. Sempre eles fazem esse trabalho. Chamou, pra mim, chamou bastante atenção essa situação. Assim, está Porque chama retratado nesse livro de forma específica. Na verdade. é, por conta até do posto, né? Que é o posto de vigília. Sim, tem muita lógica. Coisas às vezes que a gente acha que não vai encontrar em determinados livros, mas a gente encontra. Você vê, né? É um romance, porém, olha quanta coisa a Esse gente enxerga. romance tem muita coisa. As pessoas podem, às vezes, não valorizar a leitura dos romances. Não estou falando a gente em si, mas de modo geral, né? Às vezes as pessoas Sim, podem não valorizar, mas você consegue ter muito conhecimento doutrinário. Até coisas exatamente. que a gente já vivenciou na prática das nossas reuniões, né, na prática do centro espírita, a gente acaba se deparando com muita coisa aqui. E que talvez se a gente pudesse até já ter lido o livro, mas talvez por não ter esse conhecimento a gente não lembrasse, É, ou a gente leu e passou despercebido. Né, para quem leu, por exemplo, para quem eventualmente já tinha lido esse livro. Bem interessante mesmo. muito importante mesmo. Vamos lá, pessoal. Eu vou andar mais um pouquinho. E aí, vão guardando aí, tá? As observações, que aí daqui a pouco a gente para de novo para conversar. Tá. Então, a gente está aqui agora, no outro dia, 5 horas da manhã, na prece matinal. Guilherme convidou Dona Isaura para fazer a oração. Nossa orientadora orou com fervor que nos comoveu. Pétalas claras de fluido caíram sobre o posto e sobre nós, fortalecendo-nos, saturando-nos de muita energia. Logo após, fomos conhecer o posto Vigília. É um posto de tamanho médio. Tem salão para palestras, também ocupado para música, sala da diretoria, refeitório, pátio, salas de consulta, alojamentos dos trabalhadores e enfermarias. Nossos 3 instrutores ficaram desde nossa chegada nas salas de consulta, atendendo os abrigados confusos em busca de orientação. Repartirmos-nos em grupos de 7, fomos ajudar nas enfermarias. Eram compridas, com leitos dos 2 lados. Primeiramente, entramos nas enfermarias em que os doentes estavam em condições melhores. Conversamos com eles e ajudamos a se alimentarem e a se limparem. Deixa eu ver. Aqui. Você é bonita, disse, dirigindo-se a mim, uma senhora muito magra, de olhos entristecidos. Obrigada. Como está a senhora? Agora não posso me queixar. Já sofri muito, mas foi merecido. Quando encarnada, eu aprontei muito. Sorri apenas. Sabia que a curiosidade não levava a nada. Olha, a gente teria perguntado um monte de coisa. Tínhamos recomendações para animar os enfermos, falar do Evangelho e de Jesus, mas também de escutar os seus desabafos. Você é tão boa. Sofreu antes de encarnar? Não. Senti que ia dormir e acordei bem e entre amigos. Entre amigos? Para ter amigos é necessário fazê-los, não é? Não os fiz, e os que pensei ter eram piores do que eu. Aposto que não sofreu, porque foi boa. Talvez devesse ter sido melhor.
mas não cometi erros. Desencarnei em paz e a harmonia me acompanhou. Você não quer me escutar um pouquinho? Às vezes tenho vontade de conversar. Isso a senhora falando, viu? Os trabalhadores daqui são ótimos, mas são ocupados, sabe? Não fui boa em nada. Fui má filha, fugi de casa aos 13 anos para o meretrício. Fiz muito aborto. Tive 3 filhos, dei 2. O outro antes o tivesse dado. Era um rapazinho esperto, um ladrão. Um dia, ao roubar de um cliente meu, este o matou. Não fui boa mãe. Bebia muito, envelheci rápido e a morte me buscou para o sofrimento. Fiquei 17 anos no umbral. Quando me socorreram, eu era um farrapo. Estava muito cansada. Há bastante tempo estou aqui. Irá melhorar logo, disse animando-a. Tire dos erros do passado acertos para o futuro. Tente se recuperar e passar de ajudada a ajudante. Senhora riu, tristemente. Dei-lhe um passe, fiz alto uma oração. Ela me agradeceu. O senhor dizia sem parar: café, tenho que colher café. Após o passe, disse frases maiores e deu para entender que roubou muito café de seus patrões. Colhi o café da plantação durante o dia e à noite ia pegá-lo. O arrependimento fazia-o ver o fato sem interrupção. Depois dos círculos de orações, ele adormeceu tranquilo. E assim, muitos tinham histórias reais para contar. Descortinavam erros sobre erros. A maioria fora egoísta. Amaram mais a matéria do que as verdades espirituais. O orgulho e o egoísmo levam muitos à porta larga da perdição, para o sofrimento após a desencarnação. Ao sairmos das enfermarias, o Zé comentou: estava com vontade de perguntar a Frederico por que existem tantas enfermarias e nelas tantos necessitados. Descobri ao escutar esses infelizes. Sabem, impressionei-me ao ouvir de um senhor que havia estuprado e matado a própria filha de 8 anos. Um dos trabalhadores do posto, ao escutar, argumentou: são os imprudentes a que Jesus se referiu. Não fizeram bem, viveram para a matéria, plantaram mal e colheram o sofrimento. Tanto fizeram maldades aos outros e a si próprios que só poderiam ficar como estão. Assim, caro estudante, estes abrigos são bálsamos para eles. Na segunda enfermaria, os doentes estavam em piores condições. Uns falavam sem parar. Ao serem atendidos com alimentação, passes e orações, melhoravam, ora aquietando-se, ora falando frases mais coerentes. O Senhor chamou minha atenção. O remorso o castigava. Ele expulsou os pais, já velhos, de sua casa, e eles desencarnaram em um asilo sem vê-lo mais. Uma outra senhora falava sem parar que matara e, após tomar um passe, lembrou-se do amante que assassinara friamente. Outro senhor lembrava com aflição da filha renegada de sua amante. Que bom, pensei, não ter erros para me atormentar. Como sou feliz. Nada melhor que plantar o bem. Visitamos 2 enfermarias no primeiro dia. Os trabalhadores do posto não fazem o que fizemos. Não há tempo, porque os operários são poucos para muito trabalho. Acabamos à tarde, fomos para o nosso quarto, depois para o refeitório e dele passamos para o salão de música. À noite saímos para o pátio. Os muros que cercam o vigília são fortes e altos, e no pátio há uma torre onde está o sistema de defesa. Para subir lá usa-se um elevador. Subimos em grupos pequenos. A torre tem 30 metros. Também tem sistemas de defesa perfeitos e nunca um ataque os preocupou. Margarida, agora lembrei, a senhora encarregada àquela hora da guarda mostrou-nos alguns aparelhos que medem as vibrações fora do posto, num raio de 3 quilômetros. Por ele ficam sabendo que se aproxima e quantos são. Não se enxerga o céu, nem as estrelas. Às vezes a lua quando é cheia. Olhei ao alto a torre, em volta do posto, não enxerguei nada. Só o posto lá embaixo e as luzes. Fora a neblina e a escuridão. Deixa eu ver.
pensar? Flor Azul, de Patrícia. Esperou minha vez de conhecer a torre. Foi bom vê-lo, quero agradecer. A menina se lembra do senhor que a agradeceu no Caridade e Luz. Sinto-me como ele, só que mais feliz, porque posso acompanhá-la e fazer algo por você. O que lhe faço, gostaria de estar fazendo também a seu pai. Muito devo a ele, ao grupo espírita e a você. Poder retribuir é uma graça. Sou seu amigo desde que você era encarnada. Não me agradeça. Faço isso de coração e com felicidade. Que bom ser sua amiga, Flor Azul. Ao termos bons amigos, temos tesouros. Tendo-os por amigos, você e seu pai, sinto-me rico. Sorriu de maneira terna. Pensei, ele tem razão. Fazer por ter como amigos bons espíritos é ter tesouros no plano espiritual. Também me sentia possuidora de largos bens. Frederico fez a oração da noite e fomos descansar. Fiquei a pensar nos enfermos, no que eu vi, no que ouvi deles, como a maldade faz mal ao maldoso, como é difícil a colheita da plantação ruim. No outro dia, fomos a 3 enfermarias de irmãos que dormiam em pesadelos. É triste vê-los. Uns ficam com os olhos abertos e parados. A maioria não fala. Seus semblantes são de horror. Estavam todos higienizados e bem instalados. Nem por isso eram agradáveis de ver. Eles ficam com as imagens dos próprios erros a lhes passar na mente, sem parar. Às vezes gemem com aflição. Cuidamos deles com carinho, limpando-nos, acomodando-os, dando-lhes passes e fazendo as orações. Muitos depois ficaram mais tranquilos, melhorando suas expressões. O tempo que ficam assim é variado. Alguns chegam a ficar anos, outros meses. Quando acordam, passam para outra enfermaria. Os enfermos vão mudando de enfermarias até ficarem bons. Quando recuperados, escolhem o que fazer. Ou passam a trabalhar no posto, ou vão às colônias estudar, ou reencarnam. À noite escutamos músicas. Uma trabalhadora do Vigília nos brindou com encantadoras canções. Chama-se Cecília. Canta muito bem, tem linda voz. Viu, Cecília? A boa música ajuda a refazer as energias. Sempre é agradável ouvir canções em companhia de amigos. É mesmo. Os trabalhadores do Vigília amam receber as excursões e visitas. Gostam de conversar, trocar informações. A noite transcorreu tranquilamente. Show de bola! Aqui acabou o capítulo 4. E aí, o que foi que vocês acharam dessa continuação? Como é bom ser bom, né? Como é bom não ter erros para se lembrar. Como ela falou aí, né? Isso me despertou uma curiosidade a esse respeito. Isso que ela fala, né? Quando ela diz assim que não tinha erros a se lembrar. Ela é realmente descrita como um espírito bom, entre aspas, vamos colocar assim. Mas será que realmente era um espírito que de fato não tinha erros ou de fato se referia àquela encarnação específica dela, que talvez fosse apenas um cumprimento de alguma outra etapa? Entende? Eu creio que é esse último caso, né? É nesse sentido que me despertou a curiosidade, porque ela é um espírito que desencarnou bastante jovem, né? E em momento nenhum, por exemplo, Sim. que eu me lembre, eu não sei vocês que leram já o Lutando na Janela, faz referência, por exemplo, a resgates passados, essas situações passadas, sabe? É muito curioso. Não faz, não. Mas eu acho que fala dessa última encarnação e que ela não fez nada tão gritante Isso, acho como que o é caso muito aí isso. desses da enfermaria, para ela eu acho que é mais ter isso, arrependimentos, sabe? Porque isso ficou na minha mente. E talvez o que ela tenha feito sejam coisas pequenas que talvez possam justificar algum incômodo, mas não necessariamente um arrependimento. Exato. E não tão gritante como esses casos aí. Você abandonar os pais, você estuprar e matar a própria filha. Sim. Você roubar, enfim, né? Os casos que falaram aqui. Foram coisas que eles
fizeram tanto que chegaram a ponto de, após desencarnar, continuar revivendo aquilo. Quer dizer, ficou tão incutido, ficou tão... a culpa ficou tão firme, né? Que eles foram parar aí nessas enfermarias e não conseguem se libertar. Agora, perceberam que tem vários níveis de enfermaria, né? Sim. Na casa do pai há muitas moradas, inclusive para isso. Sim, sim. É muito bacana. Aí você vê como a gente consegue unir romance e doutrina, né? Que a gente vai relembrando uma série de coisas que a gente já estudou, como você disse no início, né? Que muitas vezes a gente já estudou, a gente já leu, já releu, já discutiu, já viu muito antes, mas quando a gente chega aqui agora, a gente consegue enxergar muita coisa. E dimensionar a situação, que às vezes a gente estudou ali aquela teoria, mas não, na prática você não consegue às vezes vislumbrar certas coisas. Isso, e a importância de trazer isso para a nossa vida principalmente. Sim. Pequenos atos, pequenas ações dizem muito da gente, né? Então, por exemplo, ela não fez nada gritante a ponto de se arrepender após o desencarne. Então, vamos começar a vigiar, né? Nosso relacionamento com a gente mesmo, nosso relacionamento com o outro, em que isso é bom, em que isso não é tão bom para a gente e para os outros. Enfim, vamos incorporar aí esse aprendizado. Eu achei muito bacana a frase que ela falou do como é bom. Como é? Deixa eu... Aqui, que bom. Nada melhor que plantar o bem. Foi uma das frases que eu gostei muito. E a outra eu não estou achando. Que é mais ou menos como é bom ter feito bem ao longo da nossa existência, né? Assim a gente não tem muito do que se arrepender. E como é difícil, aqui, como a maldade faz mal ao maldoso. Ela não falou faz mal ao outro, a vítima. Claro que faz mal a vítima também, né? Mas nessa visão aqui, faz mal àquele que a está cometendo. Que você comete, você vê que aquilo é errado, e isso fica em você, né? Como a gente viu esse pessoal aí nas enfermarias. Então, como a maldade faz mal ao maldoso e como é difícil a colheita da plantação ruim. Então, cuidado com aquilo que você semeia, cuidado com aquilo que você planta, porque você vai colher lá na frente. Quitéria que tem uma frase, né, que volta e meia ela fala da colheita. E também tem aquele assim, a gente não tem que se preocupar com a maldade que o outro faz pra gente. A gente tem que se preocupar com o que a gente faz. Exatamente. E o que a gente faz, a gente vai responder. O que o outro faz é problema dele. Exatamente. A gente responde pelo que a gente faz. Vigiar, a gente vigia a gente, não é vigiar o que o outro está fazendo. Muitas vezes a gente vigia só o que o outro faz, né? Com certeza é mais fácil, né não? Nossa. Porque olhar pra gente é mais complicado, né? Aí, por isso que dizem que a ignorância é uma bênção, porque enquanto você ignora, enquanto você não conhece, você não é responsável. Mas a partir do momento que você sabe que faz aquilo, você reconhece que você não busca formas de melhorar, aí, meu amigo, o problema é seu. Doeu, segura que é teu, né? Incomodou, doeu, segura que é teu. Oi, Cecília, pode falar. Não, o que eu ia comentar foi só em cima dessa última coisa que você falou, assim, não é responsável. O que não quer dizer que você não vá colher conforme o que plantou. Você pode talvez não ter aquela responsabilidade no sentido de não ser tão cobrado quanto aquele que é conhecedor. Porque a gente vai ser tão cobrado quanto maior for o nosso conhecimento e responsabilidade sobre aquilo. Mas Exato. Todos serão cobrados. Vai ser Porque as leis divinas estão impressas na nossa consciência. Então, ainda assim, elas estão ali. Você pode não ter ela tão desperta, mas acaba colhendo as consequências. Antes de Dona Ana falar, só uma coisinha, rapidinho. Em relação a decisões. Que muita gente acha que só tem duas saídas, né? E só tem dois problemas. Aquele que decide, aquele que diz sim ou aquele que diz não, né?
mas aquele que diz talvez é tão responsável quanto os dois. O fato de não decidir já é uma decisão e pode ter uma série de consequências. Então, você analisa o que precisa ser feito e toma uma ação. Não estou dizendo para fazer isso de supetão, né, gente? Não é isso. Mas tem alguns momentos que o fato de você não fazer nada não é o melhor caminho. Porque quando você não faz nada, tudo vai se desenrolar. Então, às vezes precisa de uma atitude, né? Oi, dona Ana. Não, eu lembrei só de um dizer: a plantação é livre, a colheita é obrigatória. A senhora fala muito isso também. Realmente. Perfeito, eu só lembro de vocês duas quando isso. Tá bom, mas alguém quer comentar algo, gente? Ou podemos seguir? Perfeito, dona Ana. Então vamos lá, quem não responde, quem não escolhe é escolhido, quem não responde já está respondido. Vamos lá. O 5, gente, o título dele é Samaritanos. Vamos ver aqui o que é que ele quer dizer. Deixa eu tirar só esse negócio aqui. Não tem mais ninguém para entrar. No outro dia, 15 minutos. Deixa eu tirar isso daqui. No outro dia, após a oração matinal, foi dado o alarme. Aproximavam-se os samaritanos. Continuamos no pátio para esperá-los. O portão foi aberto e eles entraram. Vieram em veículos que não há como descrever. Não há condições de transmitir situações idênticas, porque não são ideais nos dois planos de vida. Só posso transmitir semelhanças de estados psíquico e espiritual. Podem haver semelhanças visuais, mas não fatos iguais no conteúdo externo e interno. Ficamos a observá-los, menos Joaquim, que foi ajudá-los. Os samaritanos são trabalhadores do posto que saem do umbral a socorrer os que querem auxílio. Estavam vestidos para melhor trabalhar, de botas altas e capas com gorro de tonalidade bege, do bege ao marrom claro, como as que usamos para atravessar um umbral. Socorridos estavam seminus e os poucos vestidos tinham suas roupas sujas e em farrapos. Apiedamo-nos. Estavam sujos, com cabelos e unhas grandes. Uns falavam, outros pareciam como múmias. Não se mexiam, embora estivessem com os olhos abertos e aterrorizados. Muitos gemiam tristemente. Por um instante, entristeci. Ver aqueles irmãos daquela forma era comovedor. Nunca pensei em ver tanto sofrimento. Muitos apresentavam sinais de torturas. Ficamos em silêncio. Parece que, por momentos, não tivemos vontade de falar. A cena nos comoveu. Uma senhora socorrida, ao ver uma das trabalhadoras, exclamou: "Um anjo! Você é um anjo! Socorra-me, pelo amor de Deus!" Socorridos foram levados a uma enfermaria própria, especial, para serem limpos e alimentados. Depois seriam encaminhados para enfermarias e separados, conforme o estado de cada um. "Por favor, deixe-me ficar com ela." Um homem segurava a mão de uma mulher que dormia em pesadelo. "Providenciarei para ficarem juntos. Obrigado." O samaritano respondeu. Guilherme confirmou o pedido. Ficariam juntos. Normalmente, pelos seus estados, seriam separados. Mas aqueles dois estavam unidos e o homem, em estado melhor, se preocupava com a mulher em condições piores. Notava-se que se amavam. Ainda bem que ficaram juntos. Pensei. O grupo de samaritanos era formado por 2 mulheres e 6 homens. Cumprimentaram-nos sorrindo e foram guardar os veículos. Em seguida, iriam alimentar-se e descansar. Aproximamo-nos, admirando a coragem e a abnegação. Indaguei a um deles: "Gosta desse trabalho? Faz isso há muito tempo?" "Amo ir à procura dos que pedem auxílio em nome de Deus. Fui socorrido por uma caravana como esta, há 15 anos, neste posto, e há 5 anos estou nesse trabalho." "Como se sente a senhora sendo mulher num trabalho que exige tanta coragem?" Indagou o nosso distraído Zé a uma das trabalhadoras, uma moça de 30 anos, muito bonita. Não existe no plano espiritual trabalho para homens ou mulheres. Aqui somos criaturas de Deus. Gosto do que faço.
Cada vez que regresso ao posto com irmãos sofredores, é alegria para o meu coração. A caravana trouxe 21 socorridos. Esses trabalhadores ficam dias pelo umbral, vão a todos os lugares onde há necessitados, socorrendo sempre muitos irmãos. O tempo de permanência no posto varia de 2 a 3 dias. Nesse tempo, eles fazem planos, traçam rotas para o próximo socorro. E logo depois de os socorridos terem sido recolhidos, a torre deu o alarme. O som deste é uma campainha suave. Há 4 modos de dar o alarme. 3 curtos, como foram dados para os samaritanos, aproxima-se diligência do bem. Um toque suave e longo significa a aproximação de irmãos ignorantes. Outro toque mais alto é para alertar ataques. O que tem um som diferente avisa que o posto está para ser atacado por muitos espíritos. Nada de escândalos, tudo é tranquilo. Porém, o som é ouvido até onde estão as pessoas que necessitam ser alertadas. A campainha não toca nas enfermarias. O guarda da torre disse que se aproximava um grupo de 10 irmãos trevosos. Esperemos para ver o que querem, disse Guilherme. Novamente, o guarda disse que o grupo havia parado a alguns metros. Logo escutamos gritos. Que gritam? Indagou Luísa. Dizem Valéria? Acho que é Venâncio, disse James. Um dos socorridos saiu do pátio desesperado. É Valêncio, explicou um samaritano. O homem estava em horrível estado. Fora torturado e se mostrava muito machucado. Os sinais marcavam-lhe todo o corpo. Guilherme e um dos trabalhadores o pegaram, levando-o novamente para dentro. Este socorrido está sendo torturado por esse grupo. Arrependeu-se e pediu, a tempo, auxílio em nome de Deus. Dessa vez, os socorristas o trouxeram e seus carrascos vieram atrás dele. Vão levá-lo agora para uma câmara onde não escutará esses chamados. O que será que ele fez para ser tratado assim? Indagou Glória com piedade. Feliz de quem faz maldades, porque nem sempre quem as recebe perdoa. Chega um dia em que a morte faz com que se encontrem. Certamente o torturaram por vingança, esclareceu Frederico. Se eles gritassem meu nome, ficaria como ele, desesperada? Perguntei impressionada. Frederico sorriu e disse: certamente não. Você não tem vínculos com ele. Para sentir seus chamados é preciso estar vinculada a eles, ter as mesmas vibrações e ter ficado muito tempo como esse irmão ficou. Se um grupo o chamasse, ouviria simplesmente. Não deve temer. O medo é para quem duvida. O guarda da torre ficou atento, mas os do grupo gritaram de longe por 30 minutos. Não tendo resultado, resolveram ir embora. E se eles atacassem? Perguntou Luísa. Teríamos que nos defender com raios elétricos, respondeu Guilherme tranquilo. O que presenciamos aqui acontece sempre? Indagou Ivo. Sim, às vezes ficam inconformados ao perderem suas vítimas. Alguns como esse só os chamam, outros nos atacam. Mas, uma vez aqui dentro, ninguém sai se não quiser, respondeu Guilherme. Eram 11 horas da manhã, hora de partirmos. Despedimos-nos alegres, pois voltaríamos ao posto para estudar o umbral. Guilherme agradeceu e Raimundo retribuiu o agradecimento em nome de todos. Saímos em fila pelo portão. Iríamos a pé até o Caridade e Luz, e então tomaríamos o aeróbus que nos levaria de volta à colônia. No umbral estava frio, mas não percebíamos. Como já disse, aprendemos a neutralizar a temperatura exterior, mas sentia-me um pouco sufocada. Fiquei bem perto do flor azul e continuava tranquilo. Confesso que o umbral me dá medo. Ler ou ver em filmes é uma coisa, mas lá pessoalmente é outra. Nada tem de bonito ou agradável. Voltamos sem problemas. Quando chegamos ao abrigo foi um alívio. Só paramos lá para pegarmos o aeróbus. Estava cansada e a condução veio em boa hora. Que gostoso é estar na colônia. Chegamos à noite e fomos direto para o nosso alojamento, onde nos alimentamos e descansamos. Gostava de anotar tudo o que via,
e era nessas horas de descanso que o fazia. Depois de ter anotado, dormi algumas horas. No outro dia, cedinho, tivemos a aula de conclusão. As perguntas foram muitas. Os trabalhadores do posto recebem bônus horas? E os samaritanos ganham mais? Perguntou Cecília. É fácil aprender. Estudei o assunto no curso de alimentação que fiz na colônia e transcrevi no livro Violetas na Janela. O desencarnado que não sabe neutralizar a temperatura exterior sente frio e calor. Raimundo foi o escalado para responder. Para todos são contadas as horas de trabalho. Recebem bônus horas os que querem e precisam. No trabalho que requer mais esforço e se despende mais energias, recebem dobrado e às vezes triplicado, como o dos samaritanos. Os samaritanos são atacados? Quis saber Glória. Esses trabalhadores são chamados de muita forma. Missionários, emissários, são atacados muitas vezes. Saem sempre pelas regiões do umbral e às vezes ficam no posto somente por horas. Rara é a excursão em que não são atacados. Nossos amigos não são intimidados por isso. Possuem redes de proteção e estão sempre com os lança-raios, aparelhos de defesa pequenos. São espertos e se saem sempre bem, porque não estão a fim de brigas e por isso impõem respeito. São heróis. Que trabalho difícil. Admiro-os. Eles têm folga? Marcela perguntou entusiasmada. Têm folga sim, e as passam como querem. Uns vêm à colônia, alguns visitam os amigos, outros ficam no posto. Eles percorrem todo o umbral? Sim, percorrem. Em cada excursão vão para uma parte do umbral. Vão em todas as cavernas, buracos, vales, todos os lados. São experientes e conhecem os lugares nessa região. Eles vão também às cidades do umbral? Perguntou James. Sim. Algumas vezes pedem autorização para pegar alguns que querem socorro. Outras vezes eles são vistos pelos habitantes das cidades do umbral socorrendo alguns irmãos. Quando esses irmãos não são do interesse dos que lá moram, eles trabalham sem problemas. Mas quando eles querem socorrer alguém que interessa aos moradores do umbral, os samaritanos entram sem serem vistos, como ocorreu no caso daquele torturado que vimos e foi chamado pela turma de fora do muro. Há socorristas pelo umbral no mundo inteiro? Cida perguntou. Sim, pelo umbral de toda a terra há socorristas que trabalham em nome de Jesus, auxiliando todos os que sofrem e clamam por ajuda. E eles nunca ficaram presos? Os espíritos ignorantes que gostam do umbral nunca prenderam alguns deles? Perguntou Naí. Não tivemos notícias desse tipo. Num aperto maior, eles podem mudar a vibração e tornar-se invisíveis para os outros. Resmunguei baixinho e Raimundo me disse. Patrícia, quer falar alguma coisa? Estou pensando. Não quero nem trabalhar no posto de socorro, nem no umbral. Acho que não tenho jeito, mas admiro os que lá trabalham. Essas tarefas requerem pessoas com muito amor e caridade. Por isso devemos respeitar esses trabalhadores e admirar o que fazem. Todos nós olhamos Joaquim, que ficou encabulado. Aqueles que vimos nas enfermarias dos postos demoram para melhorar? Perguntou Cida. Depende de cada um. Alguns levam anos para melhorar, já outros melhoram em meses. Existe socorrido que não gosta do posto? Perguntou Ivo. Sim, existe. Embora os que lá são levados queiram socorro, pois estão quase sempre cansados de sofrer. Estes são normalmente agradecidos. Não podemos levar irmãos que não estejam arrependidos e não queiram o socorro, porque eles acham tudo ruim. Outros dizem que nos postos há muita disciplina e que querem ir embora. Alguns que não sofreram o suficiente e que são abrigados em postos de socorro a pedido de terceiros ou por equipes que trabalham em centros espíritas, muitas vezes não gostam e não ficam, voltando aos ex-lares e a vagar. Eu, disse Rosália, estive na vigília como socorrida. Sou grata a todos.
mas ver o posto como aprendiz é muito diferente. Claro, estava enferma, necessitada, conheceu as partes que lhe cabia habitar. Agora foi conhecê-lo como estudante e tudo pareceu diferente. Rosália, você lembra de alguma coisa de quando esteve lá como socorrida? Zé perguntou. Sim, como esquecer o sofrimento? Era um farrapo humano, muito doloroso. O remorso é fogo a queimar. Como não houve mais perguntas, Raimundo disse. Façam uma redação. Escrevam o que viram, o que mais os impressionou. Não é um trabalho obrigatório. Farão a redação só os que quiserem. Aqueles que têm dificuldades para escrever e preferem falar, contarão o que sentiram e do que gostaram. Alguns preferem ficar só escutando. Foram 15 a ler o que escreveram. Todos falaram dos samaritanos, trocamos ideias. Ivo e Luiz disseram que ao final do curso irão trabalhar no posto do Umbral. Já está finalizando o capítulo, tá, gente? Então não se assustem aqui com o finalzinho da chamada, não. Conhecer esses postos em lugares de paz no meio do sofrimento nos foi gratificante. Pronto, gente, chegamos ao final aqui do capítulo 5. Só terminando aqui, eles foram convidados, né, a fazer uma redação, mas quem não gostasse ou tivesse dificuldade para escrever iria ler. E aí ele comentando aqui no último parágrafo que 15 leram o que escreveram. Todos haviam falado dos samaritanos, trocaram ideias, né? E disseram que após o curso iriam trabalhar. 2 disseram que no final do curso iriam trabalhar no posto do Umbral. Conhecer esses postos, esses lugares de paz no meio do sofrimento, comentaram que havia sido muito gratificante. São casas de socorro abençoadas, refrigério aos irmãos atormentados. Que bom que há esses locais, e como é maravilhoso neles existirem os trabalhadores do bem. Perfeito, né? Agora que a gente finalizou aí o 5º capítulo, passem as impressões de vocês, o que vocês acharam aí desse capítulo que trata especificamente aí sobre esse posto, né? Sobre o trabalho dos samaritanos, como eles andam, né? Como eles verificam o umbral, a importância aí do trabalho deles. Eu destacaria aqui duas coisas, né? Uma, né, a questão da pergunta, né, um dos estudantes, né, fez a uma moça, né, da equipe, né, que ele fala que se ela não se sentia estranha em ser mulher, né, trabalhando num trabalho como aquele, né, de socorro, etc., né, dos esforços que exigia, né, eu chamaria isso a atenção, né. Na verdade, o espírito ele não tem sexo, né? O espírito não é homem e mulher, né? Ou mulher, na verdade. Então, o espírito ele vai ter ali, né, aquela experiência enquanto encarnado, como homem ou como mulher, né, quando encarna. Mas em gênese, em origem, né, ele não é nem homem nem mulher. Ele apenas vai guardar, né, no caso dela ali, aquelas configurações, aquelas impressões, né, das existências anteriores, assim como os outros, né, que estavam ali, até mesmo ele, né, na roupagem, né, ali apresentando uma roupagem masculina. Isso seria um ponto. O outro ponto seria a questão que foi comentada, né, a respeito de que alguns daqueles irmãos, 2 daqueles irmãos, né, quando finalizassem o curso, iriam, né, prosseguir, né, com socorros naquele tipo de região, né. Então, cada um conforme, né, suas aptidões e seus desejos, né. Há muito
trabalho a ser feito, tanto, né, na espiritualidade quanto na nossa vida, né, terrena, né? Aqui, por exemplo, cada um de nós tem uma profissão, cada um, né, seguiu o que desejava seguir ou vai seguir ainda, né? Do mesmo jeito na casa espírita, né? Cada um verificar as suas também aptidões e ver também como é que pode auxiliar a casa espírita em termos, né, de trabalho, né? Isso aí é bem interessante. Então observe que não foi imposto, tá, a eles nesse sentido. Não há uma imposição. Tá? Eles verificaram a tendência. Tanto é que Patrícia verifica que ela não tem aquela tendência, e verificando que não tem aquela tendência, aquela aptidão para trabalhar naquele local, ela já disse que quando finalizar o curso, não é ali que ela vai continuar, apesar dela adquirir, não é, aqueles conhecimentos que vão ser de importância para ela. Isso aí. E aí abriu uma janelinha aqui. Como a gente tem a mania de julgar, né? A gente acha que está incentivando, mas às vezes a gente está, de certa forma, manipulando os outros. Porque, por exemplo, normalmente, e aí falando pelo pouco que eu sou e que eu vejo, tá, gente? No caso de Patrícia aí mesmo, ela já reconheceu que não é para ela, não dá para ela esse tipo de trabalho nesse tipo de posto. Mas o que é que eu vejo normalmente? Amigos, familiares já diriam assim: poxa, você é uma pessoa tão boa, tem tanto conhecimento, você não vai trabalhar em um posto desse para ajudar o próximo? Você deveria trabalhar, porque é o seu jeito. E aí, se ela não parasse para se observar, para perceber o que ela realmente quer, para onde ela realmente quer ir, e se ela não tiver força, né, na convicção, se ela não tiver a coragem de seguir aquilo que ela pensa, ela pode acabar dando ouvidos a essas pessoas que, querendo ou não, podem não estar falando por maldade, né? Mas não conhecem, no caso a Patrícia, tão a fundo como ela mesma, ou como ela mesma deveria se conhecer, né? Então, às vezes incentivam, às vezes tentam incutir assim na mente da pessoa algo que, teoricamente, eles veem que ela é boa, que ela faz bem, mas será que é a praia dela? Então, é muito bom quando a pessoa reconhece e é firme, né? Porque não é vergonha dizer que não vai trabalhar no posto de socorro. Ela vai ver o que é melhor, qual a aptidão dela, em que ela realmente pode ajudar, com mais amor, com mais carinho, com mais atenção, e ela vai para essa área, não aquela que teoricamente seria boa para ela, porque às vezes teoricamente é boa, mas ela não vai se sair tão bem como na área que ela realmente gosta. Não sei se deu para entender da melhor forma possível. Então, só para finalizar o pensamento, não sejamos nem a Patrícia e nem a pessoa que tenta persuadir a Patrícia, né? Então, muito cuidado com as sugestões que vocês dão para o outro. Vamos usar de empatia, né? Se colocar no lugar do outro, tentar conhecer esse outro e, principalmente, cuidado com as opiniões, porque você pode ser muito importante para essa pessoa. E aí, dependendo do que você fale, de como você fale, ela vai dar ouvidos, com certeza. Então, vamos ficar atentos, vamos tomar cuidado com aquilo que a gente orienta, com aquilo que a gente fala, né? Porque isso pode ter uma série de consequências aí, não só na nossa vida, mas na vida daquele outro que a gente está tentando orientar. Então, vamos usar muito de empatia, muito de amor, para tentar servir no bom sentido, da melhor forma possível, né? Veja só, nessa situação eu chamaria a atenção só em cima do que você falou, né, Gilmácia? Do seguinte, né? Até que ponto, não é? Em situações práticas, né? Porque aqui no livro, né, mostra que Patrícia disse que ela não tem aptidão. Mas aí vamos refletir.
disso. E a gente realmente deve respeitar as nossas aptidões, claro. Mas até que ponto, por exemplo, é falta de aptidão, de fato, de Patrícia ou nossa, né, em determinadas situações do nosso dia a dia, né, já que você levantou a situação de que talvez os amigos incentivassem para outra coisa, né, já que ela tem bastante conhecimento, ou nós, no nosso dia a dia da casa espírita, vamos colocar aí. Ou poderia, por exemplo, às vezes ser um medo, um receio, um bloqueio de assumir outras atividades, não é? Ou uma atividade diferente, ou que desafiasse. Então, no caso de Patrícia, ou nos nossos casos, né, é interessante que se avalie esse tipo de situação. Né? Até que ponto, né, realmente é uma aptidão ou ausência de aptidão no que se está escolhendo, né? Ou um receio de abraçar outra atividade. Enquanto for a questão da falta, né, de aptidão e aptidão mais direcionada para outras coisas, ok. Mas quando é, por exemplo, receio de abraçar novas atividades, ou um bloqueio, ou um medo, etc., são situações a serem trabalhadas numa outra seara. Né? E que, por exemplo, no caso de Patrícia, ela poderia se abrir, não é, a esse respeito para conversar com a equipe, se fosse o caso. Né? E aí a gente está fazendo exercício de imaginação, claro, já que não toca nesse ponto. Do mesmo jeito, na casa espírita, ou em nossas atividades cotidianas, não é? Às vezes pessoas, não é, gostariam de, e a gente escuta isso até, né, de abraçar outras profissões, ou até teria interesse, sei lá, curiosidade, mas às vezes não abraça por receios, por medos e por bloqueios, que às vezes, se trabalhado, se ultrapassa e você consegue aproveitar as suas potencialidades. O que às vezes a gente não pode é ficar na inatividade, né? Na inatividade. E é bem importante realmente que a gente procure, né, trabalhar, aprender, conhecer, etc. E aproveitar o que a gente tem de melhor, né, dentro dos nossos potenciais. Claro, sempre com respeito, né, ao outro, à individualidade do outro, às decisões. Mas é bem interessante ter tudo isso em mente, até para que a pessoa possa fazer a melhor escolha, claro, e se assistida, caso seja necessário, né, e se trabalhar, né, caso seja necessário trabalhar esses eventuais medos, receios, etc., se houverem, né, e bloqueios, se houverem, porque às vezes a gente tem receio de assumir determinadas responsabilidades, né, determinadas questões. Citando aí até uma questão pessoal, né? Na época da pandemia, os centros espíritas, né, eles fecharam suas portas por conta, não é, do Covid-19. Foi uma medida sanitária, né, uma recomendação. Né, uma recomendação de saúde em relação às casas religiosas também, né, enfim. As próprias casas espíritas também tinham essa recomendação, né, de que se mantivessem fechadas. E, apesar disso, precisava-se, né, se manter próximo de alguma maneira daquelas pessoas que faziam parte da casa espírita, né, os frequentadores. E houve uma solicitação da nossa casa na época, né, por exemplo, para que a gente mantivesse, né, as nossas palestras de forma online. E na época, né, os palestrantes eles não se sentiram, né, à vontade, né, de fazer isso. E não houve uma obrigatoriedade, claro, nesse sentido. Mas aí o que foi que aconteceu? Chegou para mim, né, uma sugestão na época de que eu procurasse essa questão dessas palestras, né, online, para poder fazer essas palestras online. Chegou para mim de forma direta. Na época, aí eu vou citar essa situação, por isso que eu gravei o áudio, que para conversar com vocês, estou comentando essa situação. Foi o que aconteceu. Eu disse que não me sentiria à vontade naquele momento. E aí, por isso que eu vou encaixar no que eu comentei com vocês. Havia um receio meu, né, de assumir aquela situação. Por que havia esse receio? Porque eu não tinha como fazer uma palestra toda semana. E não tinha, na época, o conhecimento suficiente para estar chamando, né, algumas pessoas para fazerem parte daquelas palestras. Isso foi um ponto. Então, eu fiquei na minha.
a esse respeito. O que eu comentei, não é, foi que, olha, eu não tenho condições de fazer isso, mas eu posso fazer o que é que está ao meu alcance hoje, fazer um evangelho no lar, que é o que eu faço na minha casa. Aí levei a proposta para casa e foi aceita, é por isso que hoje a gente tem o nosso evangelho no lar, ao vivo, não é, toda semana, aos domingos, às 19 horas, tanto no Facebook quanto no Instagram do centro. Então foi isso que originou. Mas se fosse hoje, é por isso que eu digo a vocês, às vezes, do momento que a gente está, né, às vezes a gente tem certos bloqueios, certas questões, ou talvez não tenha amadurecido o suficiente ainda para determinadas coisas. Se fosse hoje, eu já poderia dizer, olha, é uma coisa que eu posso abraçar. Porque não é, hoje é algo que eu consigo assumir. Não de estar eu unicamente fazendo uma palestra toda semana na internet. Porque realmente é muito puxado para uma única pessoa. Mas hoje eu teria como convidar outras pessoas, porque já conheço mais pessoas de outras casas espíritas, tanto daqui da cidade quanto de fora, por exemplo. Então é interessante que a gente se analise, se conheça nesse sentido, né, para saber o que a gente pode oferecer e saber o que é um bloqueio, ou um receio, ou uma imaturidade, ou uma falta de conhecimento, para saber o que é que a gente vai poder oferecer de melhor e para que a casa espírita também, né, possa acolher essas dúvidas, esses receios e essas questões que na época foram bem respeitados, né, citando minha questão específica aqui.